Olá, queridos irmãos de caminhada, irmãos de ideal espírita ou simplesmente cristão. Neste momento de dificuldade tão grande que estamos passando aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas principalmente nosso estado querido do Rio Grande do Sul, é interessante falarmos sobre solidariedade. Solidariedade, na visão espírita, é um sentimento de empatia, de simpatia, de ternura, de envolvimento com a dor do outro, com a necessidade do outro, pelas injustiças que o outro está passando. Mas ela não é somente um sentimento, não é só sentir. A solidariedade, ela se caracteriza, ela se fundamenta pela ação, que é justamente o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. As pessoas com o coração cheio de comprometimento e amor, saindo de seus lares que estão secos para ajudar aqueles que perderam tudo, que estão quase perdendo a vida, que precisam de um lugar para ir, que precisam sair de telhados. Aquela dor está manifestando empatia, está manifestando solidariedade. A nossa lição aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos aprendendo. Às vezes, esse tipo de situação acontece para que a gente reveja o nosso dia a dia, que nós transformamos numa situação programada, diária e automática, onde enxergamos o relógio como um passar do tempo e de atitudes diárias das obrigações que temos, onde a gente não para fazer aquela conexão com Deus e também muito menos não paramos para nos questionar se somos fraternos, se somos solidários, porque na verdade essa situação de ser solidário justamente era a proposta do Mestre. Era a proposta que ele nos deixou de amar ao próximo como a si mesmo. A solidariedade é a linguagem desta solidariedade, deste amor, desta atitude. Lá, quando Jesus nos trouxe essa lição, ele justamente falava sobre isso como sendo o único caminho e forma de sermos melhores, de evoluirmos. Então, este é o nosso momento. Eis que chegou a nossa prova. E eis que o Rio Grande do Sul está dando um show de solidariedade. Aquele que não teve a sua casa invadida, aquele que não está passando pela prova no sentido pior, que é perder tudo, ou seja lá o que for que vai perder, ele é conclamado neste momento a ser solidário,
a mostrar que ele está também aprendendo a lição. Lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E a resposta foi: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. E é exatamente assim que nós estamos vendo o nosso Rio Grande do Sul se solidarizar uns com os outros numa grande força de amor de um para com o outro, que não é aquele amor para o seu próximo da família, é aquele próximo cujo qual a gente nem conhece, não sabe nem o nome. É aquele próximo que é um animal querido, criação de Deus, que também está precisando de ajuda, de auxílio, pois eis que é uma vida. Os homens solidários tornam-se unidos e compreendem melhor a palavra do Mestre Jesus. Tolstói contava uma história que se aplica bem ao nosso momento. Ele contava uma história que lá na Rússia teve um inverno em 1860 extremamente rigoroso. Tapou de neve campos, plantações, casas e matou muitas pessoas. Um dos camponeses que tinha uma grande propriedade, que tinha muitos campos de plantação, precisava entrar em contato com um comprador para tentar salvar a negociação da sua safra. Então, ele chamou seus 2 melhores funcionários, Pushkin e Martuin, e encarregou-os de chegar até uma cidade vizinha. Essa viagem a cavalo deveria demorar mais ou menos em torno de 7 a 8 horas. Eles engendraram a viagem, começaram a cavalgar pelas estradas que estavam melhores, pois eis que eles saíram numa tarde em que a neve estava melhor, não havia chuva, E eles seguiram o caminho, só que bem no meio do caminho, talvez um pouco mais, além do meio, começou uma nevasca terrível e começou a aumentar o nível de neve. E aquele trenó que eles estavam acabou quebrando no meio do caminho e eles tiveram que desatrelar o cavalo. O cavalo foi embora e eles ficaram a pé para fazer o restante da viagem. A esperança deles é que tivesse alguma casa, uma aldeia, algum lugar onde se abrigar. E eles começaram a caminhar. E a nevasca cada vez mais forte e mais pesada. Eles já andavam a cada passo, chegando com neve até os joelhos. Continuaram a caminhada. E num determinado momento encontraram
2 corpos, uma mulher e uma criança. Uma cena trágica. E o Mark Twain parou, examinou, verificou que a mulher estava sem vida física, mas que a criança ainda respirava. Ele pegou a criança no colo, tirou as roupas do peito e colocou a criança ali, para que ela se aquecesse e assim sobrevivesse. Tapou com o resto daquele monte de jaqueta, blusão, touca, tapou a criança ali. E aí, o Pushkin, que estava perto, disse: você é louco, você vai morrer. Porque se você não consegue caminhar com seu próprio peso, como irá caminhar com o peso a mais de uma criança? E o Mark Twain disse: olha, eu pensei que a gente podia revezar. Quem sabe? Eu carrego um pouco, você carrega outro. Pushkin disse: não concordo com essa tua atitude, eu já vou. E foi embora, caminhando sozinho. O Mark Twain, realmente com o peso da criança, ficou mais lenta a caminhada. Um passo após o outro. Um passo após o outro. Passado muitas horas de caminhada, Mark Twain avistou luzes de uma aldeia. E ao chegar na aldeia, foi acolhido imediatamente pelos aldeões, que esquentaram, deram cobertas para ambos. Tinha um médico na aldeia, tratou dos 2 e eles sobreviveram. 2 ou 3 dias depois, ele já recuperado, pôde saber a respeito daquele triste evento, aquele inverno que parecia que não ia acabar nunca, mas que, como Chico falava, ele também sabia que ia passar. Conversando com os aldeões, ele descobriu um número exorbitante de mortes na região por conta daquele frio, por conta da neve. Mas, todos impressionados como ele conseguiu sobreviver, o médico explicou: ele sobreviveu porque a criança sobreviveu. Ele transmitiu calor à criança, mas a criança também transmitiu o calor que ele precisava, para a energia que ele precisava para continuar caminhando e chegar na aldeia. Assim funciona a solidariedade. A gente, quando sai da gente mesmo, consegue sentir o amor do outro de uma forma muito mais efetiva dentro da nossa vida. Que o Rio Grande do Sul passe por tudo isso, se tornando muito mais forte em solidariedade e amor ao próximo, e que possamos nós, cada um de nós, nos comprometermos com esta solidariedade e assim reconstruir o nosso estado juntos. Paz, luz e esperança a todos.